Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus, e eu espero que com você também. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta pra você. Como é o seu ponto? É apertado? É médio para largo? É mais alongado? Conta pra mim. Gente, por que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês? Tá, eu quero tá trazendo pra vocês aí uma experiência aí que eu tive a respeito dos meus pontos no crochê, tá? Às vezes pode parecer uma coisa meio sem sentido, mas, gente, no começo eu sofri. E eu vou aproveitar que eu recebi uma encomenda e essa cliente, ela me mandou um jogo que eu já tinha feito pra ela há muitos anos atrás, tá? E aí eu comecei a recordar, né, como era o meu ponto naquela época e como é o meu ponto hoje, tá? O meu ponto hoje, gente, ele é mediano, tá? Ele não é um ponto extremamente largo e alongado, mas também não é um ponto extremamente apertado. É um ponto médio, tá? De médio para largo. E, gente, o que de relevante que isso pode ter, tá? Pra mim, na época, né, eu tinha muita dificuldade de crochetar. Por quê? O meu ponto era muito, mas muito apertado, tá? Eu, quando criança, eu me lembro de ficar observando as pessoas fazendo crochê, tá? E aquilo pra mim era o máximo, tá? O máximo. E aí, gente, o que aconteceu? Eu não imaginava, né, que o crochê, ele um dia fosse uma fonte de renda extra pra mim, ou o principal, que seja, hoje ele é renda extra porque eu tenho meu trabalho, né? Trabalho fazendo unha, cabelo, depilação, como algumas pessoas já sabem, mas eu não sabia que o crochê me renderia um dinheiro, tá? Eu olhava por extrema admiração mesmo as pessoas fazendo. E eu aprendi, gente, a fazer os primeiros pontinhos muito cedo, tá? Sabia fazer os pontinhos, pegava restinhos de linha, acho que eu ganhei uma agulha, mas sabe, aquela coisa que você vai fazendo, e você não sabe nem finalizar a carreira para começar outra, você vai igual um caracol, vai embora, sabe? Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, para não emborcar tudo. Depois que eu aprendi o ponto alto, mas ainda era criança. E aí, gente, chegando na parte principal aí, que eu já tô enrolando demais, eu já adulta, né, resolvi trabalhar com crochê, né? Comecei a ver na internet, porque quando eu era criança não tinha essa coisa de internet, acesso à internet como tem agora, não tinha nada de YouTube, WhatsApp, muito menos, né, gente? O WhatsApp aí é recente. Então, eu falei, eu consigo fazer. Fui na cidade, comprei barbante e comprei agulha e falei, agora eu vou olhar no YouTube e vou copiar, tá? Vou fazer igual. Só que eu não tinha nem muita noção, gente, como que seria o ponto, né, com o barbante. Eu nunca tinha trabalhado com fio tão grosso, até então era só fios bem fininhos, linha fininha. E aí, gente, eu peguei a primeira encomenda, vocês... Peguei uma encomenda, gente, difícil, tá? Se eu conseguir, eu vou deixar a fotinho passando pra vocês aqui do primeiro tapete. Tem lá no meu Instagram, mas eu vou falar o nome do tapete pra vocês e onde vocês encontram a videoaula dele, tá? E se eu não me esquecer também, eu deixo a videoaula dele, sem desistir, né, gente, que tenha tempo. Mas só se a criadora não apagou, né, tá lá. Chama-se Tapete Pavão, da Diane Gonçalves, tá, gente? Não sei se alguém aqui já fez, se alguém já tiver feito, deixa no comentário pra mim, que eu vou gostar muito de saber se você já fez esse modelo, porque eu já fiz ele em várias cores, mas lá no meu Instagram só tem um, se eu não me engano, na cor cru, tá? Quando eu realmente comecei a postar umas fotinhas, então os outros que eu fiz no amarelo, peraí, no azul turquesa, fiz no azul royal, já fiz no cru, no rosa bebê, gente, várias cores eu já fiz, tá? Quem olhava ficava apaixonado, só que não é um tapete tão rapidinho de fazer. É um tapete que fica bem grande. Porém, no meu ponto, antigamente, ele ficava pequenininho. Sabe? Se eu for fazer ele hoje, ele vai ficar gigante, quase 1 metro, eu creio. Creio que mais de 90 centímetros ele vai dar. Quase 1 metro. Naquela época ele ficava pequenininho. Gente, por quê? Porque o meu ponto era muito apertado. E quando eu peguei pra fazer esse tapete, vocês não têm noção da dor que eu sentia aqui, nesse dedo,
e aqui pra baixo, gente. Eu comecei a pensar, meu Deus, será que todo mundo sente essa mesma dor no braço? Ou é só comigo? Mas eu achava que o ponto tinha que ficar bem apertadinho, com medo daquilo ficar tudo arreganhado assim, sabe? Tudo frouxo. Era o meu pensamento na época, eu não tinha experiência nenhuma, era o primeiro tapete de crochê. E aí eu fiz, gente, fiz. Se vocês virem, aí agora não tenho mais, mas se vocês virem as peças que eu fazia quando eu comecei, né, depois desse eu comecei a fazer outras pecinhas, né, muito apertadinho, gente, o pontinho, ó, pititico assim, ó, pequenininho, coisinha mais fofa, fica bonitinho, gente, mas pensa, primeiro, me dava muita dor no pulso e no dedo, tá, eu tinha que ficar parando, doía, o tapete me dava uma agonia, porque nunca ficava do tamanho da videoaula, ficava pequenininho. Isso, gente, me gerava, assim, um desconforto. Por quê? Eu queria que ficasse maior, não queria que ficasse pequenininho. Mas eu também não queria ficar aumentando carreiras, porque como eu tava começando, pra mim era muito difícil fazer adaptação, sabe? Aumentar carreiras pra ter que adaptar o bico e blá, blá, blá. Essas coisas todas que a gente sabe. Então, eu pensei, eu vou ter que dar um jeito nisso. Se eu continuar sentindo essa dor, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir produzir muita coisa. O que eu fiz, gente? Eu fui no YouTube, procurei, né, alguma coisa relacionada a como conseguir alongar o meu ponto mais, né, e o que eu fiz? Fui vendo as meninas, como que as videoaulas, como que as meninas faziam, como que elas crochetavam ali, e eu vi que deixar o ponto um pouco mais folgado não tinha nada a ver, não tinha nada demais. Eu achava que era uma regra o pontinho ser apertado, vocês estão me entendendo? Quando a gente tá no começo aí da nossa trajetória, né, a gente não tem muita noção das coisas, a gente vai adquirindo aí experiência ao longo do tempo, não tem jeito, toda profissão é assim, tá? Toda profissão, por mais que você estude, a experiência só vem com o tempo, tá bom? E aí, gente, eu fazendo isso, outra coisa também, né, deixar a mão mais leve, deixar a mão mais solta, a minha mão ficava dura ali, ó, puxando o fio, puxa o fio, e aquilo doía, gente, doía, vou falar a verdade pra vocês, doía bastante. E aquilo começou a me desanimar, mas eu falei, não posso parar, eu tenho que dar um jeito. Aí foi assim que eu fiz, gente. Teve um vídeo também que eu vi da Crochê da Lala, vocês devem conhecer. Na época ela fazia, acho que ela vendeu o canal, né, gente, por motivos aí pessoais, mas eu vi um dia ela ensinando ali, né, como fazia, que ela fazia pro ponto dela ficar daquele jeito, um pontinho maior, mais alongado. Vocês acreditam? Eu pesquisei. E ela mostrando ali. Eu fui no comentário, gente, tinha gente criticando. Tinha gente criticando, falando que cada um fazia o ponto do jeito que queria. E isso é verdade, né? Mas aquilo ali serviu pra mim. O jeito como que ela ensinou serviu pra mim, porque eu tava precisando. Entendeu? Eu estava precisando. Cadê? Uma mosquinha, sai, bicho. Eu estava precisando daquela instrução naquele momento. Se não serviu para outra pessoa, beleza. Mas o vídeo que ela fez, gente, me ajudou bastante, tá? Lala, um beijo. Aí eu sei que você não vai ver esse vídeo, mas não tem problema, tá bom? Eu sou muito grata, tá? E eu também, gente, outra coisa também. Eu comecei a pegar mais pra trás na agulha. Eu pegava muito em cima, muito pertinho. Eu não tenho uma agulha aqui perto. Não tá aqui perto de mim, pra mostrar pra vocês. Eu segurava muito ali, muito pertinho ali do ponto, sabe? Achava que era o correto. Aí eu comecei a segurar mais atrás. Segurei mais pro meio da agulha, mais pra trás. E comecei a fazer os pontinhos assim. E isso, gente, me ajudou. Hoje eu não tenho meu ponto apertado mais. E isso me ajuda muito. Tanto ganhar tempo, aumentar o trabalho, né, sem ter que ficar adaptando, o trabalho fica maior e eu não sinto dor, tá? E eu vou mostrar pra vocês, gente, uma coisa. Esse jogo aqui é o que a cliente me encomendou. Eu não sei se esse vídeo aqui vai primeiro, antes da resenha desse joguinho aqui, ou se ele vai depois, mas eu vou mostrar pra vocês agora. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, que ela mandou pra mim fazer igual. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz quando meu ponto era bem apertado. E agora, gente, a diferença, tá? Ó, esse aqui é quando meu ponto era bem apertado. Eu vou negar pra vocês, não. Eu acho muito, muito bonitinho, gente, o pontinho apertado. Quando fica fechadinho, fica coisa mais linda.
Só que ela mesma falou, Natália, você pode deixar o ponto maior assim, mais folgado? Eu falei, com certeza, minha filha, com certeza. Era exatamente isso que eu já ia fazer. E aí, gente, eu fiz esse mesmo tapete, ó. Também tá fechadinho. É porque o preto, gente, ele é mais complicadinho de mostrar. Também tá fechadinho, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, um em cima do outro, pra vocês verem. Queria mostrar pra vocês lá na mesa e tal, mas eu acho que vai dar pra mostrar aqui. Vou colocar o branquinho em cima do preto, pra vocês terem uma noção. Deixa eu ver se ó. Olha, gente, querendo ou não, deixa eu jogar pra trás. Como cresceu? Vocês têm noção? Olha, na largura, então, principalmente, né, gente? Olha como que cresceu, tá? Então, pra vocês verem, gente, como que... Parece não, tá? Não parece não, mas o tapete ficou bem maior. Esse tapete aqui, acho que ficou com 80 e alguma coisa de comprimento por 50 e pouco, gente. Ele ficou bem grande. Vai ter aí, né, a resenha aí desse joguinho pra vocês, com medida, valor de venda, peso, tá? Tudo direitinho. Só eu não vou ter a videoaula pra deixar pra vocês aí, porque eu não lembro mais. Já tentei procurar, não sei. Fiz pelo que eu já tinha feito, né? E o cliente mandou pra mim, tá? Então, eu não vou saber dizer pra vocês, mas eu vou passar todas as informações direitinho pra vocês desse jogo. Então, gente, vocês viram como que muda muito? Como muda? Eu não tenho mais, né, as medidas daquele tapete que eu falei pra vocês, tapete pavão, pra eu fazer outro hoje, fazer a comparação de tamanho, tá? Mas eu tenho certeza absoluta, absoluta, que ele fica muito maior agora no meu ponto. Tá, gente? Eu sei que pra muita gente esse vídeo não vai ser relevante, tá? Assim como quando a Lala fez também, pra muita gente não foi. Mas eu sei que pra mim teve muita relevância, tá? Muita gente às vezes só fica o ponto apertado, acha que vai ficar feio se afrouxar o ponto. Principalmente quem tá começando no crochê agora, quem é iniciante como eu, tá? Eu ensinei minha filha a fazer crochê, gente, e eu já ensinei a ela não fazer o ponto apertado, tá? Então hoje ela não fica sofrendo com dores como eu sofri no começo, tá? O pontinho dela é bonitinho, é uma gracinha o pontinho dela. E ela já faz até as próprias encomendas dela. Quando eu pego encomenda de soplar, alguma coisa que ela já sabe fazer, eu passo pra ela fazer e comunico ao cliente se eu posso passar pra ela, e a cliente aceita de boa. Porque eu mostro as fotos do trabalho que ela já fez e a cliente gosta, fala, não, de boa, pode pedir pra fazer. Então, assim, eu já ensinei ela de uma forma com que ela não viesse ter problemas como eu tava tendo. Tá bom, gente? É isso, eu espero que esse vídeo ajude você em alguma coisa, tá? Se você já tem um ponto aí que já seja aí bom pra você, um ponto aí que não te traga nenhuma... Como eu vou explicar? Nenhuma... Esqueci, gente, a palavra. Tava me trazendo prejuízo, né? Tava me trazendo prejuízo, questão de saúde, tá? Então eu resolvi mudar por conta disso. Não que eu ache feio, gente. Eu acho lindo um pontinho apertado, mas pra mim não estava sendo legal. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!